Isso aqui, que não é um evento do Ministério Público de Santa Catarina, está tendo a presença de um membro de Santa Catarina, com passagens pagas pelo Ministério Público Catarinense, diárias pagas pelo Ministério Público Catarinense, a meu pedido pessoal, sem benefício nenhum ao Ministério Público de Santa Catarina, mas com benefícios ao Ministério Público Brasileiro, por compreensão dele da importância disso. Eu fiz questão de contar essa história, porque seria uma injustiça tremenda da minha parte não fazer o registro aqui. Eu peço, doutora Júlia, eu peço a Vossa Excelência que reporte ao doutor Fernando os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos, e diga a ele que nós reportamos aqui a todos os membros do INE esses agradecimentos. A senhora tem a palavra. Por favor, nos contemple com seus conhecimentos. Bom, então, inicialmente, boa noite a todos. Sei que todos estão cansadíssimos, então, prometo ser breve. Doutor Douglas, pode deixar que vou repassar o comunicado ao doutor Fernando Comim. Doutor Fernando Comim é procurador-geral mais novo da história do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tem apenas 42 anos, fez no nosso Estado uma votação expressiva, então o Ministério Público de Santa Catarina vive um momento diferente em termos de política institucional e de mudança também, de preocupação com essa questão do planejamento e de gestão. Ele tem uma preocupação, ele já integrava a administração anterior, mas vem com uma preocupação um pouco mais focada em planejamento, tanto que criou lá o escritório de planejamento, do qual eu, como coordenadora do GESPRO, integro também, justamente para apurar as ações institucionais da Procuradoria e verificar o cumprimento delas, né? Então, essa é justamente em virtude dessa preocupação. Ele é um entusiasta que o Ministério Público vem aqui contar as suas experiências. Mas, bom, só para introduzir, meu nome, quem não me conhece, ninguém me conhece aqui fora, Maria Amélia, eu sou promotora de Justiça em Santa Catarina há 8 anos, e integro o projeto GESPRO, que é o projeto de gestão administrativa das promotorias de justiça de Santa Catarina, praticamente desde quando ele foi concebido, né? Ele era coordenado por uma colega fantástica, extremamente competente, doutora Bárbara Reis, que, inclusive, já integrou a Corregedoria Nacional, faz inspeções com a Corregedoria Nacional, e eu auxiliava na condição de multiplicadora do projeto pelo Estado. Então, daí que eu conheço, né? Eu recebi a implantação do projeto na minha promotoria, virei fã e me voluntariei a participar do projeto também. E hoje estou na condição de coordenadora. O projeto de GESPRO, que nós chamamos de GESPRO, vamos ver se ele vai me ajudar aqui. Ele me garantiu que dava de passar. Será que dá? Ah, tem que ligar, né? É bom ligar. Pronto. O objetivo primordial dele foi profissionalizar a gestão das promotorias de justiça em Santa Catarina, né? E de que forma fazer isso? Fazer isso por meio de uma implantação voluntária, ou seja, a adesão dos colegas era voluntária e gradativa. Nós separamos a implantação em 3 níveis distintos, sempre levando em consideração e estipulando os requisitos baseados na norma de qualidade da ISO 9001. Né? Nós, num primeiro momento, fomos aprender um pouquinho da ISO, né? Fomos entender quais eram os requisitos da ISO em termos de qualidade de gestão das organizações, e aí tentamos transportar isso para a realidade de uma instituição pública como é o Ministério Público. E, ao fazermos isso, já de plano, percebemos que não seria possível nós falarmos de resolutividade, por exemplo, sem arrumarmos a casa, né? Porque já na implantação, na escolha das 10 promotorias, que seriam as promotorias piloto para a implantação do projeto, já se percebeu de início que o primeiro grande problema era a organização física. Então, a gente tinha que começar mesmo com o beabá. E, justamente por isso, nós retrocedemos. Antes de falar de resolutividade, nós falamos num primeiro degrau de gestão de pessoas e organização administrativa num nível mais tranquilo, e também, e principalmente, organização física dos nossos espaços.
O objetivo do projeto não tem um viés de corregedoria, pelo menos no Ministério Público de Santa Catarina. Sempre foi de ajudar, né? Nosso objetivo não é correcionar, não é verificar de que maneira o promotor está fazendo o seu trabalho, e sim ajudá-lo, é quase como prestar uma consultoria a ele, né, de como bem gerir a sua unidade, e isso, de alguma forma, acaba facilitando o trabalho da corregedoria, porque, quando a corregedoria chega na unidade para fazer as inspeções, encontra uma promotoria muito melhor e muito melhor organizada. Por que ele nasceu? Qual foi a necessidade ou qual é a razão do nascimento do GESPRO em Santa Catarina? Depois da promulgação da Constituição de 88 e do alargamento das nossas funções da seara extrajudicial, nós recebemos, e também da implantação do nosso sistema informatizado. Lá nós temos um sistema informatizado chamado SIG, que está para ser substituído agora, o aumento tremendo da carga burocrática daquilo que nós fazíamos. Então, nós expedíamos um despacho, o ofício, aí tínhamos que fazer o AR, fazer o envelope, a etiqueta do envelope, e quem faz isso no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na maioria das vezes, principalmente nas comarcas do interior, é a própria equipe da promotoria. Então, nós tínhamos assistentes, bacharéis em direito, que acabavam tomando o tempo, né, tomando muito do seu tempo, fechando envelope, preenchendo AR, né, em razão justamente da expansão da nossa atuação extrajudicial. Outras razões pelas quais se nós sentimos a necessidade de desenvolver um projeto de gestão em Santa Catarina, além do aumento da carga burocrática, foi também perceber que cada promotoria de justiça no Estado tinha rotinas extrajudiciais díspares. Ou seja, em Dionísio Cerqueira, um promotor de justiça investigava determinada irregularidade de uma forma e se movimentava dentro do nosso sistema informatizado de uma maneira diferente do promotor da capital. E isso gerava para a instituição, dentre outros problemas, como as dificuldades nas substituições, nos afastamentos, porque o promotor demorava a entender como era o funcionamento daquela promotoria. Além disso, isso gerava um grande comprometimento dos dados que a instituição produzia. Né? A ausência de padronização desses dados nos comprometia a fidedignidade dos dados que nós apresentávamos para a sociedade. Fora isso, o modelo de funcionamento das equipes de promotoria no Ministério Público de Santa Catarina, o promotor de justiça conta com 2 assistentes de promotoria, que são cargos em comissão, e 2 estagiários de ensino superior. Então, há, justamente em razão dos cargos serem de provimento em comissão, há uma alta rotatividade dos servidores. E, com essa alta rotatividade, isso faz com que nós sempre tenhamos que correr atrás das rotinas, e de manter as rotinas e fazer com que aquela unidade não perca sua memória de funcionamento. Né? Nós estamos sempre correndo atrás disso. E aí o GESPRO surgiu também dessa necessidade. Bom, aí aqui explica mais ou menos o que é a ISO, como é que funcionou a concepção do projeto. Né? Nós decidimos pegar uma promotoria na capital, que era a promotoria da educação, que tratava só de educação, para certificá-la com o selo ISO. Ou seja, a promotoria passou a funcionar com todos os requisitos da ISO, para ver de que forma que isso ia se dar. Contratamos uma consultoria, enfim, esse projeto durou, com a 25ª Promotoria da Capital, aproximadamente 3 anos. E aí, daí, nós tiramos as melhores experiências para replicar para as outras promotorias do Estado. Foi aí, aplicando na 25ª Promotoria da Capital, que nós percebemos que simplesmente plasmar a ISO para a atuação de um órgão, de uma instituição como o Ministério Público, não fazia sentido, porque nos criava burocracias que não traziam benefícios efetivos e melhora na nossa atuação finalística. Então, nós optamos por extrair o que a ISO tinha de melhor, adaptar isso à realidade do Ministério Público catarinense e criar requisitos próprios baseados nela.
E aí, como é que funcionou um projeto? Num primeiro momento, nós mapeamos, isso com a ajuda de servidores da área do planejamento, né, principalmente do escritório de processos, nós mapeamos todos os processos de trabalho de uma promotoria de justiça. Tudo, absolutamente tudo, que uma promotoria faz. Desde quando o cidadão chega lá e noticia verbalmente uma situação que exige ou demanda a atuação do promotor, isso em locais em que tem secretaria de promotoria, ou ele vai direto à promotoria e fala direto com a assessoria do promotor, nós mapeamos isso, como isso entra na instituição e como que isso se desenvolve até virar um inquérito civil e até, efetivamente, por exemplo, ter uma providência específica a ser tomada. Esse material gerou, e depois eu posso mostrar para vocês na intranet do nosso Ministério Público, se houver tempo e se os senhores se interessarem, um manual de processos de trabalho das promotorias de justiça. Esse manual foi encaminhado à Corregedoria e teve o seu conteúdo integralmente validado pela nossa Corregedoria. Ou seja, então, se o promotor fizesse absolutamente tudo de acordo com o que o manual previa, ele poderia ficar tranquilo que, sob o ponto de vista correicional, ele estava ok, certo? Além disso, além desse material de apoio que foi colocado à disposição dos promotores, nós passamos a fazer implantação nas promotorias de justiça, como eu disse anteriormente, com 3 níveis de complexidade. Nível 1, nível 2 e nível 3, que eu já vou explicar o que cada um deles significa. E, por fim, como a iniciativa do Ministério Público Federal também, realizamos também certificações internas, né? Cada um desses níveis garante ao promotor, a gente costuma dizer, se ele deixa rodar o GESPRO na promotoria dele por um prazo razoável, ele solicita inscrição para fazer a certificação, vai lá um promotor auditor, que nós chamamos, faz o checklist para saber se está tudo adequado aos requisitos do GESPRO, e, se tiver, ele recebe a certificação, e a promotoria possui certificação do GESPRO em cada um dos níveis. Quanto aos níveis do GESPRO, o nível 1 é aquele que eu falei para os senhores que é o básico, é o beabá. Nós chamamos ele de padronização dos processos de trabalho. Ele consiste, basicamente, em realizar a organização física do espaço por meio do 5S. A gente usou, existem várias outras metodologias, mas a gente achou que o 5S, que foi criado no Japão, na época da Segunda Guerra, e que já é largamente conhecido até das instituições públicas, seria um bom início de conversa. Então, nesse nível 1, nós exigimos a organização física do gabinete e a padronização dessas rotinas conforme aquele manual que nós elaboramos na primeira etapa do projeto. Só para que os senhores entendam, esse manual consta como o promotor deve realizar a atividade finalística, onde que aquilo está previsto nos nossos atos normativos ou na nossa normativa interna da instituição e como fazer isso no nosso sistema informatizado. Então, por exemplo, se entra um estagiário no gabinete que não sabe absolutamente nada de nada, ele pode, já consultando o manual, saber de que forma ele precisa realizar uma simples atividade de inserir, por exemplo, um compromisso na agenda do promotor. E daí a atividades mais complexas, como a análise de notícias de fato, enfim, todas as outras rotinas de trabalho que são nossas, principalmente na seara extrajudicial. O nível 2, ele já começa... E no nível 1, a gente trabalha com 3 pilares. A gente fala de organização física e padronização de rotinas, mas a gente trabalha com 3 pilares. O primeiro deles, como eu já falei, é a organização física com base no 5S. O segundo pilar é a organização administrativa, ou seja, nós analisamos a atuação extrajudicial e judicial do promotor. Nós analisamos, por exemplo, se os despachos de prorrogação estão sendo feitos com motivação e com diligência determinada, analisamos os objetos dos inquéritos civis, se não são por demais amplos, enfim, esse tipo de situação.
E, em terceiro lugar, algo que a gente sentiu necessidade em conversa com os nossos servidores, algumas pinceladas de gestão de pessoas, né? Como que o promotor deve gerenciar a sua equipe. No nível 2, que nós chamamos de análise crítica da atuação, nós já temos uma atuação um pouquinho mais estruturada. Nós realizamos e mostramos para o promotor a geografia da promotoria dele. Quanto tempo ele demora para analisar uma demanda que ingressa na promotoria dele, qual o tempo médio de duração de um inquérito civil na promotoria dele, quantos procedimentos pendem de análise a mais ou a menos de 190 dias. A gente entrega ao promotor uma série de indicadores de esforço e de resultado para que ele possa ter uma atuação mais resolutiva. Certo? E, em termos de gestão de pessoas, nós sugerimos a ele uma série de medidas para que ele, de fato, seja o gestor da sua equipe. De que forma? Primeiro, que ele se reúna periodicamente com a sua equipe para discutir as rotinas internas da promotoria, com realização de ata, estipulação de metas para serem cumpridas por ele e pela equipe, né? Ou seja, com os encaminhamentos todos. E esse material, modelos dessas atas, isso tudo a gente entrega quando realiza o curso. Tá? Além desses modelos, a gente sugere ao promotor também que ele mapeie as responsabilidades de cada membro da sua equipe, né? Quem vai ficar responsável por cada atividade e ação dentro da promotoria? E, na falta daquela pessoa, que é o primeiro responsável, quem vai substituí-lo? Né? Desde as atividades mais simples às atividades mais complexas dentro da unidade. Isso no nível 2. No nível 3, ele ainda é um nível em construção, né? E ele talvez seja a grande menina dos meus olhos, talvez seja por isso que eu tenha aceitado o desafio de coordenar o GESPRO depois da doutora Bárbara ter feito esse trabalho, porque esse projeto ganhou o Inovare em 2017, até foi a última vez que eu estive em Brasília, foi justamente para receber junto com ela o prêmio Inovare, e também ganhou o prêmio de boas práticas do CNMP, também em boas práticas de gestão. Né? Em Santa Catarina também ganhou um prêmio na Universidade do Estado de Santa Catarina, um prêmio também de boas práticas. Então, para assumir, depois de tudo isso acontecer, só porque realmente eu me senti desafiada justamente pelo nível 3, que é a atuação estratégica. O que nós pretendemos fazer no nível 3? E isso, digo aos senhores que não está em construção e está aqui na minha cabeça ainda, né? Fazer com que a Promotoria de Justiça realize um plano de ação que esteja alinhado tanto ao Plano Geral de Atuação, que é o PGA que nos norteia, no Ministério Público de Santa Catarina, e ao planejamento estratégico da instituição. De que forma o promotor faria isso? Por meio de entrevistas estruturadas, isso como uma das etapas, né, que é a que nós estamos pensando e montando, né? Por meio de entrevistas estruturadas com toda a comunidade envolvida dentro daquela atuação. Então, a ideia é pegarmos a Promotoria Regional do Meio Ambiente de Chapecó, da qual a doutora Bárbara, que era coordenadora do projeto, é a titular e que voltou lá ao órgão, e entrevistar todos os stakeholders da promotoria, ou seja, o órgão ambiental, o prefeito municipal, a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, o secretário, as ONGs, a própria sociedade civil, e fazer isso com a metodologia de mini-públicos. Não sei se os senhores já ouviram falar nessa metodologia, uma metodologia consagrada nos Estados Unidos, que é justamente qualificar a deliberação por meio de palestras, mas garantir que essas pessoas escolhidas para deliberar sobre aquilo que é prioritário estejam qualificadas a fazê-lo por meio de palestras, enfim. E, para isso, existe uma metodologia que os Estados Unidos utiliza para governar cidades, né? A minha ideia e da doutora Bárbara é fazer isso para nortear a atuação da promotoria, né? Isso autorizaria, mas aí isso precisa de uma segunda conversa com a corregedoria, porque a primeira não foi muito aceita, né, Maria Amélia? Isso autorizaria o promotor de justiça
tendo esse plano de ação e ele seguindo esse plano de ação, com o que é prioritário para a promotoria, isso autorizaria uma certa tolerância de atraso nos outros procedimentos que não integram aquelas prioridades de ação. Isso é bem polêmico, né? A gente estabelecer qual é a tolerância de atraso é uma coisa muito difícil, e o nosso corregedor, numa primeira aproximação, ele não foi muito, não achou que a ideia não parecia muito interessante. Então, temos duas saídas. Talvez uma segunda conversa, com a entrevista já estruturada, com a coisa começando a acontecer lá em Chapecó, né, sem atraso. E, se, de fato, isso não acontecer, se a Corregedoria não validar essa maneira de atuação, seria mesmo fazer com que o promotor de justiça atue com tolerância zero de atraso, mas que tenha esse plano de ação na promotoria, né? São essas as duas opções que nós vislumbramos. Como é que funciona a implantação do projeto nas promotorias? Nós temos, no nível 1, sempre um dia de curso, né? Por exemplo, segunda-feira agora eu estive em Balneário Camboriú. Então, todas as promotorias da região foram a Balneário, as equipes e o promotor foram a Balneário Camboriú para que a gente explicasse quais eram os requisitos do programa, né? Um dia inteiro de curso. E, na semana seguinte, ou seja, na terça-feira em diante, e isso vai acontecer a partir da semana que vem, porque eu ainda volto para Balneário Camboriú semana que vem para continuar as implantações, nós vamos a cada uma das promotorias de justiça inscritas e implantamos com eles lá a metodologia e os requisitos. No final da visita, nós entregamos um relatório de implantação, com todos os requisitos que foram cumpridos e que foram analisados, e aí o promotor decide, não, eu gostei, achei interessante, vou me candidatar a certificar. E aí ele pode, então, pedir a inscrição para se certificar, e aí volta lá um outro promotor, que não aquele que implantou, né, porque daí é um promotor auditor, para ver se os requisitos estão cumpridos ou não. O nível 1, que é aquele que eu falei aos senhores, que é o básico, já foram implantados, nós temos 384 promotorias de justiça em Santa Catarina. Eles foram implantados em 214, tá? E o nível 2 em 68, ainda um pouco mais incipiente, a gente precisa avançar um pouco mais no nível 2. Esse ano, nós tivemos 156 inscrições para o nível 1. Isso significa que, provavelmente, eu pretendo implantar em 12 meses de projeto. Começamos em maio e terminaremos em maio de 2020. E, se eu conseguir, e temos calendário para isso, vamos fazer assim, nós teremos uma cobertura de 370 promotorias no estado de Santa Catarina, praticamente todas do estado, nível 1. Né? Nível 2 ainda precisamos avançar um pouquinho mais. Só para os senhores terem uma ideia, se os senhores me permitem me levantar, eu vou mostrar a diferença, né, de uma promotoria que recebeu a implantação de GISPRO, só falando de organização física, tá? Sem falar nas rotinas extrajudiciais, que eu acho que é o que as promotorias têm mais de ganho. A diferença entre uma promotoria que tinha implantação e uma que não tinha. Alô? Então, se os senhores perceberem lá, na mesa desse servidor tem molho shoyu, tem o fone onde ele atende, o telefone, tem um pacote de biscoito, tem uma sacola que a gente não sabe o que tem dentro, umas anotações de 1912, tudo e mais um pouco. Né? Depois que ele, não ele especificamente, mas que uma promotoria recebeu a implantação,
e essa aqui é a promotoria de Maravilha. Um dos promotores, inclusive, o que era titular à época, é também multiplicador do GESPRO, ele também integra o projeto. Os senhores percebam a diferença de organização, as mesas limpas, sem poluição, sem todas as publicações concentradas num lugar só, sem absolutamente nada pendurado na parede, cartazes, só aqueles efetivamente necessários. Todos os escaninhos, não dá para enxergar aqui, mas todos os escaninhos têm identificação, tá? Sobre o que é cada um deles. O material de expediente localizado num lugar só e organizado. E, deixa eu pegar aqui, a sala do promotor. Aqui. Essa é a sala da assessoria. Os senhores podem perceber que não é um espaço muito grande, né, mas dentro do espaço que nós tínhamos, ele tinha toda a pinta para dar tudo errado. Né? Imagina, muita gente trabalhando aí, a quantidade de papel e de coisa que poderia ter em cima da mesa, e eles trabalham. Se os senhores forem lá na Promotoria de Maravilha hoje, na primeira Promotoria de Maravilha, eles trabalham assim, eles trabalham sem absolutamente quase nada em cima da mesa. Post-its. Aqui, post-its, nós tiramos todos aqueles post-its que ficam como um sol em volta do monitor e transformamos em post-its eletrônicos. Medidas simples que fazem uma diferença na organização física da promotoria. Pronto. Aí, aqui, para finalizar... Ops. E esse aqui é o gabinete do promotor. Esse aqui é o arquivo permanente da promotoria. Todos os procedimentos arquivados, da maneira padronizada, né, conforme prevê um ato, e tudo dentro da unidade. Tá? Só vou aproveitar, se os senhores me permitem, só para mostrar o manual de processos que eu acho que vale a pena mostrar. Não sei se a internet vai funcionar aqui. Me disseram que a internet não funciona muito bem, né? Não funciona bem aí. Espera aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo assim. Essa aqui é a nossa intranet. Aqui embaixo, nós temos um link específico do GESPRO. E aí, quando nós acessamos o link, tem várias explicações, o vídeo do programa 5S, cartilha de orientações. E esse aqui é o nosso manual, aquele que eu falei para os senhores que nós construímos lá, começou a construção lá em 2014. O acesso é restrito, mas a gente pode compartilhar o material sem problema nenhum. Nós fizemos isso com o MP da Paraíba e vamos fazer isso também com o MP de Roraima também. Se os senhores forem ver, cada um dos macroprocessos que nós atuamos, eles estão aqui. Então, assim, por exemplo, o arquivamento da notícia de fato. Clicando aqui, os senhores vão perceber que existem raias aqui. Cada raia dessa é
uma pessoa diferente dentro do processo de trabalho. Então, nós temos aqui o Conselho Superior do Ministério Público, o promotor de justiça e a equipe da promotoria. Ai, não, estava querendo maximizar, mas não deu. E a equipe da promotoria. Tudo que está aqui na raia do promotor de justiça é ato privativo do promotor de justiça, ele não pode delegar, porque isso era uma grande dúvida que vários promotores de justiça em Santa Catarina tinham. Até onde eu posso delegar para a equipe? O que o meu assessor pode fazer, né? Então, isso também foi mapeado dentro dos nossos processos, tá? E aí, deixa eu pegar uma aqui, ó. Todos os balões que possuem esse livrinho aqui, que eu não sei se dá para enxergar, se nós clicarmos em cima, ele tem a descrição da atividade, como eu falei para os senhores, a forma de fazer isso dentro do nosso sistema informatizado, ou seja, como é que faz lá, e também a previsão nos nossos atos, onde que isso está previsto. Tá? Então, é basicamente isso. Esse é o nosso projeto, ele está em andamento ainda, ele está caminhando ainda, mas eu acredito que a gente já conseguiu avançar bastante, porque assim, as visitas que nós fazemos às promotorias, hoje, com 4 anos de projeto, a gente encontra muito menos coisas para fazer em relação à organização física do que encontrava há 4 anos atrás. Então, acredito que a cultura de gestão e organização vem sendo incorporada pelos promotores e isso nos deixa absolutamente felizes. Muito obrigada e estou à disposição.